Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de português, de forma fácil e descomplicada. Hoje nós vamos falar de um assunto que foi muito requisitado pelo e-mail, que é formação de palavras. E por sinal, todas as pessoas têm aí o meu e-mail na tela, podem mandar sugestões, podem mandar críticas, dúvidas, assuntos que elas queiram ver aqui, e na medida do possível eu vou atendendo os pedidos, como estou fazendo com esse assunto de hoje que a gente vai tratar. Ok? Então nós vamos ver como é que o português que recursos o português utiliza para formar palavras novas. Quais são os processos que a língua portuguesa tem para criar novos vocábulos. Basicamente, nós temos três processos na língua portuguesa. Primeiro são os processos de derivação. Os processos de derivação são aqueles que pegam uma palavra existente e derivam outra, daí o nome, né? Então, de uma palavra que já existe, você adiciona alguma coisa a ela e deriva uma palavra nova. Em segundo lugar, nós temos processos de composição. Os processos de composição, ao contrário de derivação, usam duas palavras que já existem. Então, no de derivação eu pego uma palavra e acrescento um elemento, um prefixo, um sufixo, a gente vai ver com mais calma. No processo de composição eu uso duas palavras que já existem e junto elas. E aí eu formo uma segunda palavra, ok? E por último existe um processo que chama hibridismo. O hibridismo, na verdade, é um processo de composição. Eu junto duas palavras. Só que no hibridismo essas duas palavras são estrangeiras. Por isso que ela é um processo considerado à parte. No processo de composição eu uso duas palavras portuguesas mesmo para fazer uma terceira palavra. No hibridismo eu uso duas palavras estrangeiras para fazer uma terceira palavra. Tá? Então a gente vai estudar agora com mais calma esses três tipos de processo. Talvez a gente precise de 2 vídeos, mas vamos começar com processos de derivação. Então deixa eu apagar aqui e vamos começar lá. Então, do primeiro processo de derivação que a gente vai ver é o processo de derivação prefixal. O processo de derivação prefixal é bem simples. É aquele processo que você pega uma palavra e acrescenta um prefixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra escrita, uma palavra do português. Deixa eu tirar o sublinhado. Palavra escrita. Eu venho aqui e adiciono um prefixo como re, por exemplo. E fico com reescrita. Então, reescrita é uma palavra derivada por prefixação. Agora, outra coisa que dá para fazer com a palavra é acrescentar um sufixo. E aí, nesse caso, a gente teria a derivação sufixal. Então, eu posso pegar, por exemplo, a palavra rápido, ok? E vou acrescentar um prefixo mente, que é um prefixo um sufixo muito comum do português. E nesse caso a gente vai ter uma pequena mudança na palavra rápido, né? Vai ficar sem acento, rapidamente. Tá? Então, rapidamente é uma palavra derivada por sufixo de rápido. Tá? É uma derivação sufixal de rápido. Ok? Agora, também pode acontecer de numa palavra eu usar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Então, nesse caso, deixa eu escrever aqui, a gente vai ter uma derivação prefixal e sufixal junto. Um exemplo que eu vou dar é, por exemplo, eu vou pegar a palavra leal. Leal eu posso criar, por exemplo, deslealdade. Olha aí, deslealdade. Eu adicionei ao mesmo tempo um prefixo des e um sufixo dade. Tá? O prefixo des é comum no português e o sufixo dade também. Então, de leal eu pus ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. E fiquei com deslealdade. Tranquilinho, né? Esses três casos de derivação: prefixal, sufixal e sufixal junto. Ok? Agora, tem um quarto caso que chama derivação parasintética. E essa aqui a gente vai ter que olhar um pouquinho mais com cuidado para não confundir com o caso 3, que é de prefixal e sufixal. Na derivação parasintética, eu vou pôr aqui um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, tarde, a palavra tarde, e eu posso criar entardecer. Então, olha aí, por que eu falei que a parasintética pode confundir com a prefixal e sufixal? Porque alguém poderia pensar que desse tarde eu peguei o prefixo em e o prefixo ser, né? E criei entardecer. Mas a derivação parasintética não é a mesma coisa que a derivação prefixal e sufixal. Então, como é que eu vou reconhecer se eu estou diante de um caso de prefixo e sufixo adicionado ao mesmo tempo ou de derivação parasintética? Eu vou pegar o exemplo que eu peguei do prefixo e sufixo para a gente ver a diferença. Então, no caso de deslealdade, eu falei que era prefixal e sufixal.
E no caso de entardecer eu estou falando que é parassintética. Como é que eu vou ver isso? Repara uma coisa, em deslealdade eu posso tirar o des e falar só lealdade, ok? Ou eu posso tirar o dade e falar só desleal. Agora, se eu tentar fazer isso em entardecer, eu não consigo. Eu não posso falar só entarde, tirando o ser. Do mesmo jeito, eu também não posso falar tardecer, tirando o em. Então, essa é a diferença entre parassintética e prefixal e sufixal. Na prefixal e sufixal, justamente por ser um prefixo e sufixo, eu posso tirar uma das pontas da palavra e ficar com uma palavra. Eu posso tirar o des e fico com lealdade. Posso tirar o dade e fico com desleal. Justamente porque é um prefixo e um sufixo. Eles são adicionados independentemente. Na parassintética, não é um prefixo e um sufixo. Então não posso tirar o ser e não posso tirar o em. Tá ok? A mesma coisa. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, amanhecer. Que obviamente é uma palavra derivada de manhã. Opa, escrevi errado aqui. Amanhecer. E aí eu quero saber, será que é manhã com prefixo a e com sufixo c? Ou será que é parassintética? Só tentar tirar aqui para você ver, ó. Eu posso falar amanhecer? Não posso. E do mesmo jeito não posso falar amanhã. Ok? Então é uma derivação parassintética e não prefixal e sufixal. O quinto caso de derivação, que é o nosso penúltimo caso, chama derivação regressiva. Por que significa regressiva? É o seguinte, eu pego uma palavra do tipo atrasar, que é um verbo. Opa, tô mal aqui de digitação. Atrasar, que é um verbo, e formo o substantivo atraso. Então por isso que significa regressiva. A palavra diminuiu, ela regrediu, tá vendo? Ela era atrasar, era mais longa, tinha esse ar aqui, e ficou atraso. Então geralmente a regressiva é desse caso aí. É um verbo que cria um substantivo. E tem vários exemplos desse na língua portuguesa. Tá? Geralmente são verbos criando substantivos. E por último, eu tenho um caso que chama derivação imprópria. Por que é chamada imprópria? Porque acontece o seguinte, eu pego uma palavra que tem uma função e uso com outra função. Por exemplo, relâmpago. Relâmpago é um substantivo, né? Eu falo o relâmpago, os relâmpagos, é um substantivo. Mas eu posso falar, por exemplo, guerra, certo? Opa. Posso falar guerra, relâmpago. Quando eu falo guerra, relâmpago, esse relâmpago virou adjetivo de guerra, porque guerra é o substantivo. Então, nesse caso, relâmpago é uma palavra nova, é considerada uma outra palavra. Eu tenho relâmpago substantivo e relâmpago adjetivo. O relâmpago adjetivo é uma derivação imprópria do relâmpago substantivo. Então esse também é um fenômeno do português. Usar uma palavra que tem uma função com outra função. Nesse caso, um substantivo por um adjetivo. E essa nova palavra usada com uma nova função é considerada uma nova palavra. Tá? É considerada uma derivação. Então, só para revisar, processos de derivação que a gente viu. Vou colar aqui na tela. Então, olha lá, processo de derivação. Ou eu ponho um prefixo, ou eu ponho um sufixo. Posso pôr um prefixo e sufixo ao mesmo tempo, do tipo deslealdade. Pode ser uma derivação parassintética, cuidado para não confundir com prefixal e sufixal, né? Na parassintética não posso quebrar a palavra no meio, na prefixal e sufixal eu posso tirar só o sufixo, só o prefixo. A regressiva, que geralmente é um verbo criando um substantivo. E a derivação imprópria, que é quando eu pego uma palavra que tem uma função do tipo substantivo e uso como adjetivo. Ok? Então, como eu previa, a gente vai precisar mais um vídeo, tá? Porque a gente só abordou aqui os processos de derivação. No próximo vídeo, a gente vai falar dos processos de composição e do hibridismo. E com isso a gente acaba a formação de palavras. Tá? E também eu vou dar uns alertas de coisas que você tem que tomar muito cuidado quando você encontrar na sua prova. Que palavras que você tem que abrir o olho assim e falar, ó, pode ser que seja uma coisa ou outra que pode te deixar em dúvida, tá bom? Então, espero vocês no próximo vídeo de formação de palavras, onde a gente vai falar de processos de composição.